Pessoal, aqui quem fala é Marvio Charles, professor aqui do curso de Odontologia Empresarial. Então, hoje eu vou passar para vocês aqui um tutorial para poder preencher essa planilha aqui, que é muito útil para quem quiser estar fazendo o seu planejamento financeiro do seu negócio ou do seu projeto. O preenchimento correto dessa planilha traz informações, né, muito importantes para a tomada de decisão, né, financeira. E além de você poder montar seus preços e todo o seu planejamento de fluxo de caixa. Então, primeiramente eu queria mostrar como é que é a planilha, né, o que contém nela. Essa planilha ela tem diversas abas, tá? E temos a aba do custo fixo e depois temos uma aba para cada especialidade odontológica. Tá? Então temos aqui para clínica geral, para harmonização, para prótese, para endo, para cirurgia, para periodontia, para ortodontia. Tá? Para cada uma dessas especialidades, nós vamos ter ao lado uma aba sobre custos variáveis, que são os materiais. Tá? Então a gente clicando nela, para cada procedimento da especialidade, aqui nós estamos em clínica geral, então de uma restauração pequena, aqui nós temos todos os materiais utilizados, guardanapo, sugador, rolo de algodão. Então aqui nessa coluna nós temos a quantidade que é utilizada no procedimento, a quantidade que vem no pacote, o preço do pacote e o custo por procedimento, tá? Baseado nessa quantidade. Então a planilha está toda linkada. Tá? Então, por exemplo, se aqui a gente mudar um preço aqui, ó, se esse preço do pacote passar de R$ 1,93 aqui para 5, aqui aumenta o preço, tá? Aqui também aumenta, tá? E aqui na clínica geral, na restauração pequena, também muda o preço, tá? Então você vê que está 11,71 aqui, 11,71 aqui. Se a gente voltar lá para o 1,93, 11,58 aqui e 11,58 aqui também, tá? Então tá toda linkada. Assim sucessivamente, com todas as especialidades, tá? Harmonização aqui, ó, custos da harmonização facial, tem de todos os procedimentos, né? Prótese, então aqui também, inclusive valor de laboratório, tá? Então tá aqui para vocês poderem entender. Uma outra aba que faz parte dessa planilha é a aba de cenários, que depois de totalmente preenchida, a planilha ela vai dar os possíveis cenários de fluxo de caixa de acordo com o projeto e os cenários, né, que vocês projetarem de movimento em 3 anos. Tá? Então, aqui é o primeiro ano, 12 meses, mais um segundo ano, mais 12 meses, mais o terceiro ano. Tá? Mais abaixo a gente tem dados aqui para o cálculo do ponto de equilíbrio, né, que é o ponto a partir do qual se começa a ter lucro. Né, no ponto de equilíbrio as despesas são iguais aos ganhos. E aqui uma de cenários gerais onde você pode brincar. Esse aqui eu vou explicar depois o funcionamento dela. Depois a gente tem a aba de payback, que mostra o tempo que vai retornar o seu investimento de acordo com aqueles cenários. E depois a aba de investimentos, tá? Que é uma aba onde você vai colocar todos os investimentos que são necessários para montar o seu projeto, tá? E aqui chegando a um total. Tá? Ou, se já tem em clínica, os investimentos que foram realizados e os valores que eles estão na data de hoje. Tá? Eu adicionei mais uma aba aqui, que não foi naquela primeira planilha que enviei para vocês, essa aqui, cálculo preço. Tá? Essa aba de cálculo preço é uma aba para um cálculo mais rápido, se vocês quiserem ver o preço de algum determinado procedimento. Tá? Então eu vou começar explicando ela. Tá?
Primeiramente, eu queria que vocês entendessem que somente as células é cada uma desses quadradinhos aqui do Excel. Cada um desses é uma célula. Então, somente as células que estão em vermelho é que deverão ser modificadas por vocês, tá? Que os valores podem ser alterados. As outras estão com fórmulas, então se vocês entrarem nela e modificar, aí perde a função da planilha. Tá? Observe que você clicando em uma determinada célula, aqui em cima aparece a fórmula referente a ela. Se não tem fórmula, que é só número, tá? Aqui, ó, aí então só aparece o número. Tá? Então vamos lá. Vamos dizer que a gente queira calcular um preço de um determinado procedimento. Então nós temos aqui o custo fixo, né, que não vamos mudar porque está de acordo com os custos fixos que vocês vão preencher aqui nessa aba. Agora o tempo de procedimento vocês vão preencher, né, sempre lembrando de colocar também o tempo da consulta inicial e de eventuais consultas de retorno para pontos, tal, a soma de todo esse tempo para concluir o procedimento deve estar no preço. Aí acaba tendo custo fixo para o procedimento, onde vocês não vão mexer. Aqui o custo variável, vocês vão mexer, vão colocar. Tá? Ou vocês somam por si só o custo variável para poder colocar aqui, ou vocês podem usar a aba de custos variáveis de acordo, né, com cada especialidade para ver qual é o preço. Então vamos dizer que vocês estejam aqui calculando um preço de um clareamento dental, tá? Uma sessão de clareamento a laser. Então vocês podem vir na aba de clínica geral, que é lá que está o clareamento a laser, procurar aqui o procedimento clareamento a laser, como está aqui, né? Clareamento a laser, e ver quanto é que está o custo variável dentro, o custo total do procedimento, R$ 29,55. Tá? Então nós vamos lá, voltamos para o cálculo do preço e escreve 29,55. Certo? Depois temos o custo operacional total e agora aqui, comissão dentista. Essa vocês vão colocar. Se é 50%, 50%. Se quer 40%, 40%. Tá? Agora aqui são os dados para a fórmula. Aqui vocês vão colocar o lucro de vocês, que vocês desejam, tá? Mas vamos deixar isso para a última coisa a ser preenchida, tá? Passou aqui, ó, aqui vocês percebem que está porcentagem de dentista com desconto de imposto, tá? Então aqui não é para escrever nada, tá? Somente aqui porque já faz a fórmula direto com desconto com imposto, tá? Só vai ter uma situação onde vocês vão escrever aqui, que é quando vocês não forem pagar o dentista para executar o procedimento, que são vocês mesmos que executam, tá? A gente vai ver um exemplo assim também. Então aqui a secretária, 1%, o gerente, aqui no meu exemplo tem 0, mas se vocês quiserem colocar alguma coisa pode colocar. Os impostos, 3,33% para lucro presumido, taxa de cartão 3%, e aqui os descontos, depois a gente vê agora no manual para preencher, tá? Então, vamos zerar tudo e ver um exemplo, para ver como é que fica, tá? Então, aqui eu quero ver um procedimento que o total de tempo é 75 minutos. Eu vejo que o meu custo variável é 29,55, como eu tinha visto antes, tá? Agora, aqui no outro vermelho, uma comissão de dentista que eu quero colocar. Então, eu vou trabalhar com 40%. Depois, nós vamos ver se a secretária vai ter alguma comissão. 1%. O gerente eu não quero dar comissão. Os impostos, eu vou colocar o 3,33%, que é referente ao lucro presumido. A taxa de cartão, eu vou colocar 3%. E agora eu vou ver minha margem de lucro, tá? Baseado sempre no preço. 112 está muito barato. Nesse preço, 112, significa que ele é o custo que eu estou tendo, tá? Então eu vou colocar
aqui uma margem de lucro. Então, 25. Meu preço subiu para 227. Ainda quero subir mais um pouco. Volto 30. 286. Quero subir mais um pouco, então. 32. 320. Estou satisfeito com o meu preço. Tá? Então, coloquei aqui 32%, chegando nesse valor. Tá? Aqui embaixo nós temos alguns dados em reais. Né? Então, de acordo com o preço que foi estabelecido. Então, o lucro ficou em R$102, a comissão do dentista ficou em 106, a secretária 3,20, gerente nada, os impostos 42,64% e o cartão, por cento não, reais, e a taxa de cartão 9,60. Tá? Tem ainda essa opção de desconto, caso você queira dar algum desconto para o paciente, quer saber quanto é que vai sair, vamos dizer que seja 10% de desconto. O preço já cai para isso aqui e os valores aqui automaticamente também já mudam, certo? Então essa aqui é bem fácil, bem tranquilo. Então aqui tem algumas observações, né? As células em vermelho são as únicas que vocês vão inserir valores, que eles podem ser alterados. A porcentagem dentista com desconto para imposto zerar somente se for o dentista que for executar o procedimento. Né? Vamos ver um exemplo aqui. Então, nesse mesmo exemplo, se você for executar o procedimento e não quer passar nenhum dentista, simplesmente bota 0 aqui. Tá? Vai cair o preço também, porque tirou essa porcentagem, então essa porcentagem retorna como lucro. Então a gente está em 32, vamos lá para 65%. Ó, o preço já voltou o que era. Posso até tentar um 66 aqui. Passou um pouquinho do que era. Então, 65. Certo? Então já estou com um lucro bem maior, ó, R$203. Tá? Importante que depois que faça isso, se for o caso, tu tá calculando um preço para onde você vai fazer, depois sempre vem aqui no voltar. Volta até aparecer de novo o número, porque para manter a fórmula aqui, senão vocês vão perder a fórmula. Tá? E a parte aqui de descontos, né, como já coloquei, preencher somente se for resolver dar um desconto. Tá? Então essa aqui é a parte da nova aba. Então vamos começar preenchendo de acordo com o roteiro que foi passado aqui nos slides. Tá? O primeiro passo era preencher a planilha com os custos fixos mensais do seu consultório ou clínica. Então, voltamos lá para a planilha, na aba custo fixo, a gente vai preencher com os nossos custos fixos. Somente a parte que está em vermelho. Tá? Aqui na folha de pagamento, caso alguém fique com dúvida, sempre você coloca o salário dos seus funcionários e se quiser saber como é que vai ser os encargos aqui, encargos, vale transporte, mais vale alimentação, mais férias, 13º, todos aqueles encargos, você coloca, multiplica por 40%. Tá? Você coloca a mais 40%. Então vamos dizer que seja 2.000 que você vai gastar com o funcionário, né? Vezes 1,40. Então a gente tem 2.800. Então aqui você coloca 2.800, tá? Se colocou isso aqui, na parte aqui de férias e 13º, você vai calcular 12 partes do que foi aqui, tá? Para querer saber, vai pegar esse número aqui, dividir por 12, e aí vai ser esse valor aqui, tá? Mensal, tá? Eu vou até fazer já uma formulazinha para vocês, tá? Para já facilitar. Então a gente pega esse valor e divide por 12. Aqui em 13º salário é a mesma coisa. Pega esse valor aqui, divide por 12. Certo?
Bom, se quiserem incluir mais algum custo, né, voltando aqui, como eu coloquei essa fórmula, então basta vocês colocarem aqui, ó, folha de pagamento, coloca o valor do salário, né, se é de 1, 2, 3, 4 funcionários, o salário mais 40%, que é com os encargos, e aqui na parte de férias e 13º já vai ser preenchido automaticamente porque eu peguei esse valor e dividi por 12, então é o valor mensal. Como o 13º e as férias é pago uma vez ao ano, então a gente vai distribuir esses valores ao longo de 12 meses. Tá? Se quiserem incluir algum outro custo, clica aqui em cima do número, tá, da linha e inserir. Coloca o valor, escreve qual é o gasto mensal, o nome dele e escreve o valor aqui, tá? Bom, novamente aqui, vamos descer. Aqui a gente tem a parte de depreciação de equipamentos, então vocês vão preencher somente onde está em vermelho aqui, tá? Então o valor total de equipamentos investido vai ter uma depreciação, já vai sair aqui. Aqui vocês não mexem porque está com fórmula. Mesma coisa dos instrumentais, com a depreciação. Aqui tem o valor mensal de depreciação, não mexe, só coloca aqui o valor que foi investido em instrumentais. Aqui é o total, aqui vocês não mexem, tá? Eu até coloquei aqui em vermelho, mas vou tirar. E vocês não mexam porque vai estar na aba de investimentos. Está linkado aqui podem ver aqui. Está linkado com investimentos. Ali que vocês vão mexer, tá? Que é o custo de oportunidade, né? Se esse valor tivesse sido investido em alguma renda fixa, então esse teu negócio tem que render mais do que isso, tá? Aqui o CRO vocês podem colocar. O valor do CRO já está para sair por 2 meses. E aqui o marketing, vocês coloquem nessa célula também. Vai ter um total, tá? Chegou no total, vamos para o passo 2 que está aqui na nossa orientação. Preencha a planilha com o tempo de trabalho do seu consultório ou clínica, assim como o número de consultórios da clínica. Então, voltando aqui, quantos dias por semana? Quantas horas por dia seu consultório fica aberto? Sua clínica fica aberta. Aqui, no caso, 9 horas por dia. Vai abrir no fim de semana ou não? Quanto tempo? Então, se for só amanhã, 4 horas por dia de final de semana. Quantos dias você trabalhado na semana? Então, aqui nesse exemplo tem 20, né? 5 dias na semana, vezes 4 semanas no mês, 20. Quantos dias de fim de semana vão ser trabalhados? Se vai ser só sábado, por mês dão 4 dias por mês, tá? Esses dias aqui, né, aqui é horas por dia, aqui horas por dia também, nesse aqui são as horas mensais, ó, no mês, e aqui também os dias trabalhados no mês, tá? Tá tudo em cima para saber o que é. Então aqui não está em vermelho, então não é para preencher, tá o total de horas, tá? E agora, depois de preencher isso, vocês vão botar quantos consultórios tem a clínica de vocês. Aqui nesse exemplo tem 3, então somente aqui onde está em vermelho que vocês preenchem. Depois de preencher isso, vocês vão ver aqui que já vai sair o custo fixo por hora do projeto da clínica de vocês, o custo fixo por minuto e o custo fixo em cada consultório. E aqui nesse exemplo deu 0,35. Certo? Bem simples. Vamos para o próximo passo. Verifique o custo fixo por hora e minuto em cada um dos consultórios ou clínicas. Já fizemos, tá? Verificamos ali. Então vamos para o próximo passo. Aqui. Agora a gente vai começar o preenchimento das especialidades. Tá? Então aqui, na aba de preço clínica geral, vamos preencher a porcentagem de ocupação, que está em vermelho, das especialidades da sua clínica. Não passar de 100%. O que significa isso? Nós vamos aqui na aba de clínica geral, né? Vamos rodar aqui para o lado, direção à direita, e vamos chegando aqui, vamos jogar para baixo, e a gente já vai achar essa parte aqui da planilha que está taxa de ocupação. Aqui nós vamos colocar
quais são as especialidades que a gente vai trabalhar na clínica. Então aqui, no meu exemplo, estamos trabalhando com todas essas. Tá? Aqui vocês só vão preencher o que está em vermelho. Perceba que esse 588 horas que estão aqui é o tempo de funcionamento da clínica de cada unidade produtiva, de acordo com o que vocês tinham preenchido lá. Então aqui nós vamos definir a quantidade de horas baseado na taxa de ocupação de cada especialidade. Então, nesse meu exemplo, estou ocupando todas, mas vamos dizer que o projeto de alguém aqui é só clínica geral, em metade do tempo, 50%, e no outro metade do tempo é 25% para orto e 25% para canal. As outras são zeradas. Perceba que aqui a soma total deu 100% em 588 horas. Tá? Então, se for esse o cenário, vocês vão preencher, né, as abas das especialidades somente das que vocês vão trabalhar. Que aqui, no caso, seria o clínica geral, endodontia e ortodontia. Ah, mas eu só faço clínica geral, não faço mais nada. Não tem ninguém que vai no meu consultório fazer mais nenhuma especialidade. Tá ok. Bota 0 para cá, 0 para cá, 100% para clínica geral. Deu 100%. Vai preencher só a aba de clínica geral. Certo? Bem simples isso. Tá? Mas é importante definir para poder dar certo. Vou voltando aqui. Certo? Então, uma vez definido isso, vamos para o próximo passo. Preencha as porcentagens dos itens a seguir. Comissão gerente, comissão secretária, comissão dentistas, taxa de cartão e impostos. Aonde é que nós vamos preencher isso? Vamos subir, tá? Vamos voltar lá para o início. Nós vamos preencher isso aqui nessa parte superior da tabela. Tá? Aqui, comissão gerente, se ele tem um gerente ou não, se eles colocam a porcentagem. No meu exemplo não tem. Comissão secretária, quer dar alguma comissão para ela? Então, é de 2%? Bota 2%. É de 1%? Bota 1%. Percebam que cada uma está com a mesma cor. Então, esse número refere-se à comissão gerente. Esse de 1% refere-se à comissão secretária. Sempre na mesma cor. Esses aqui são os únicos campos que não estão em vermelho que vocês vão ter que preencher. O restante é somente os que estão em vermelho. Tá? Aqui, dentista, vamos ver qual a porcentagem que vai ser paga a eles. Nesse exemplo tem 40, se quiser ir para 50, coloca 50. Então já vai mudar tudo ali. Ó. Se é 60, coloca 60. Tá? Nesse exemplo nós estamos trabalhando com 40. Aqui, os impostos, né, 13,33. Né? Eu sugiro deixar isso aí, porque normalmente uma clínica odontológica fica dentro do lucro presumido. E a taxa de cartão. Tá? Escolha sempre a maior taxa. Né? No caso é parcelado em 12 vezes. 3%. Botou 3. Então agora tudo ele dessa planilha aqui está preenchido com esses dados. Nessa aba aqui de clínica geral. Tá? Então esse passo 2 já fizemos. Então agora ele diz que na linha 10... Bom, antes de eu ir para a linha 10, deixa eu explicar para vocês como é que entende essa planilha aqui. Então aqui nós temos essa coluna que ela é fixa. Podem ver que eu rodo para o lado, ela continua aqui. Então aqui vocês conseguem ver, aqui se refere cada um dos números, dos valores. Tá? Então aqui, nessa linha nós temos os procedimentos. Então estão todos os procedimentos aqui, ó, avaliação, profilaxia, exo, clareamento e assim por diante. Depois, cada uma das linhas é um custo, ó, custo variável de cada um desses procedimentos, custo fixo por minuto, o tempo, custo fixo total, custo operacional total, a margem de lucro, que é o que a gente vai mexer, comissão de dentista, que já foi preenchida, porque vocês preencheram lá em cima, tá? Percebem que está aqui com 33%, apesar de vocês terem colocado 40%, é porque já está aqui descontando o imposto. Tá? Então essa porcentagem vai sempre sendo descontada em imposto. Isso é muito importante. Aqui a comissão gerente, secretária, impostos, taxa de cartão
E aí aqui a gente vem para a parte onde são os valores em reais, né, o que sobrou mesmo, de lucro, do comissão de dentista, comissão de gerente, comissão de secretária, imposto, taxa de cartão, custo total, que é a soma de todos os custos, e no final o preço final. Esse aqui é o preço final, tá? Onde está em preto. Vocês vão sempre prestar atenção nesse preço na hora de estabelecer a margem de lucro. Aqui temos a porcentagem de lucro, que vai ser a prova real de que está dando certo a fórmula, a planilha, porque eu estabeleci uma forma, a margem de lucro, e aqui tem que bater. Tá? O custo variável total e a margem de contribuição. Tá? Então, vamos lá. Aqui no exercício, na instrução diz, na linha 10 preenche a porcentagem da margem de lucro, em vermelho, que você deseja em cada um dos procedimentos. Tem algumas observações. Observação 1, prestar atenção no preço final. Então, sempre que preencher a margem de lucro, a gente presta atenção no preço final aqui. Tá? Então, aqui, ó, caso limpeza, né, profilaxia, quero botar 30%, margem de lucro, foi 155. Ah, eu acho que dá para cobrar um pouco mais. Aumenta a porcentagem, 34%, foi para 196. Ah, eu quero um pouquinho mais. Ah, 36%, foi para 225. Viu? Percebam que sempre vai mudando. Tá? Observação 2 diz, caso não faça algum dos procedimentos, zerar os seguintes itens: preço final, custo total e custo variável total. Então, voltamos aqui, vamos dizer que dentro do meu trabalho aqui eu não vou fazer a exodontia, nem nenhum outro dentista vai fazer a exodontia. Então, eu vou zerar aquilo que eu pedi ali, que é o preço final, o custo total e o custo variável total. O custo total, que está aqui, é o 0, e o custo variável total, que está aqui, 0. Então agora, dessa forma, ela está totalmente fora dos meus cálculos. Então, é a maneira de se fazer quando você não quer mais incluir um determinado procedimento. Tá? Vamos voltar aqui. Observação 3. Caso seja você mesmo que execute tal procedimento, zerar o item comissão dentista. Então, é a mesma coisa daquele outro exemplo. Se aqui, no caso, estou vendo aqui nessa exodontia, estou pagando 33%, né, aqui de comissão para o dentista. Mas sou eu que vou fazer essa exodontia? Então, eu zero. Botei 0. Percebam a mesma coisa que estava naquela outra aba de cálculo preço. Diminui o preço. Então, eu vou passar essa porcentagem para margem de lucro. Tá? 60. Ó, passei. Tá? Agora voltou um preço mais normal. Tá? 62. 62. Tá? Aí já volta um preço mais normal. Tá? Lembrando aqui que vocês podem fazer de duas formas quando são vocês mesmos que executam o procedimento. Ou vocês zeram a comissão do dentista, ou deixa a comissão do dentista, e isso vai servir como uma reserva, né, de cálculo para vocês pagarem o salário de vocês, pro labore, né? Lembrando, né, que a clínica é que vai pagar um salário para vocês, não é vocês que vão pegar tudo da clínica. Tá? Então essa é uma forma também de já incluir no cálculo a parte que seria o pagamento seu como dentista pelo seu trabalho. Mas também, se quiser zerar e passar tudo para a margem de lucro, não tem problema. É só fazer a questão de distribuição de lucro depois. Certo? E a observação 4, a soma das porcentagens lucro, dentista, gerente, secretária, imposto de cartão não pode ultrapassar 100%. Então, essa soma aqui, dessas porcentagens aqui, que a gente está trabalhando, dessa faixa, daqui até aqui, né, que são a parte de porcentagem, não pode ultrapassar 100%, tá? Porque não pode, porque senão torna o valor inválido. Tá bom?
Então aqui, nós vamos aqui só preencher a parte em vermelho. Então vamos preenchendo e calculando e variando sempre com o preço, a porcentagem da margem de lucro. Então aqui ó, restauração pequena, a 15%, tá o preço de 111. Ah, então eu quero botar um pouquinho mais, 20%. O preço passou para 130. Ah, eu quero um pouquinho menos, 10%. O preço passou para 97. Entenderam? Então é sempre dessa forma. Tá? Depois de preencher tudo, vamos para o próximo passo. Preencha a quantidade de procedimentos em vermelho que você vai trabalhar. Então, depois do final aqui, ó, a gente estava aqui preenchendo, chegou até o final, a gente anda mais um pouquinho, passa essa faixa preta e desce até essa parte que também está em vermelho, escrito número de procedimentos. Aqui nós vamos contar quantos procedimentos que efetivamente está incluído no nosso projeto. Tá? Se teve algum que você zerou, você elimina. Então, vai contar. Tá? Nesse caso aqui, ó, vou contar. A avaliação não conta, né? Porque é só a título de saber quanto é que está gastando. Então aqui, nesse caso, eu não eliminei nenhum. Então eu vou contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18. Tá? Falei 19 porque eu passei para cá, mas deu 18. Então são 18 procedimentos. Então eu vou lá e coloco 18 procedimentos. Tá? Se tivesse zerado algum, se tivesse zerado um, seria 17. Tá? Vamos lá. Agora, repita os itens 1, 2, 3 e 4 nas outras abas de preço de harmonização facial, prótese, endo, cirurgia, pério e ortodontia. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui, nós vamos fazer nas outras planilhas. Então, harmonização facial, tá tudo em vermelho, tá? Nós vamos, primeiramente, ver a questão aqui da comissão de gerente, comissão da secretária, comissão de dentistas, taxa de cartão e impostos. Vamos preencher todos esses itens, tá? De acordo com o que a gente quer. Lembrando que essa parte de cima aqui, nesse passo, é o único que não está em vermelho e que é para ser preenchido por vocês. O restante é somente o que está em vermelho. Tá? Depois que terminou isso, vou começar a montar a minha margem de lucro, né? Da mesma forma que fiz ali, sempre observando o preço, né? Aqui, ó, nesse caso da bichectomia, tá com 36%, tá 2 mil. Se quiser aumentar um pouquinho, 37%, ó, foi para 2.800, tá? Então, dessa forma. Observação 1. Nas abas de preço prótese, preço harmonização facial e cirurgia, nos procedimentos que envolvam custos extras, laboratório, botox, biose, implante, etc., definir a porcentagem do dentista juntamente com a porcentagem de lucro em linhas próprias. O que significa isso? Tem alguns procedimentos aqui, ó, também harmonização facial, como Botulift, botox, ácido hialurônico, a lipoenzimática de Papato e o Skin Buster, que tem alguns custos extras, né? Tipo aqui no caso do Botulift, do botox, é o próprio botox, e ele não pode entrar no cálculo da comissão, direto assim, porque ele tem que ser abatido. Assim como o valor de laboratório em prótese. Então, a gente vai calcular aqui a margem de lucro junto com a comissão do dentista. Então, se é de 50%, vamos tentar manter os dois iguais. Então, aqui nesse caso está 21% e para a margem de lucro e 21% para o dentista. Tá? Percebam que eles estão ganhando a mesma coisa aqui. Tá? E sempre regulando com o preço. O preço tem que ficar dentro do mercado de vocês. Então, os procedimentos que necessitam fazer esse procedimento à parte já estão em vermelho, nessa linha do comissão dentista. Onde não tem vermelho, não é para preencher. Tá? Então, isso está em todas as abas que tem essa necessidade. Então, aqui, ó, na prótese é uma que tem a necessidade. Então, aqui, ó. Então, tá, a prótese é para você preencher aqui a margem de lucro, tal. Chegou aqui em lente cerômero.
que tem laboratório, vai preencher também a comissão do dentista junto, tá? Mesma coisa, um leite de porcelana, um núcleo metálico e assim por diante. Ó, na coroa provisória não tem laboratório, né? E então mantém-se aquela porcentagem que foi estabelecida aqui em cima, certo? Essa é a única parte que é um pouco mais dificinha de entender, tá? Vocês vão manter as porcentagens de lucro e comissão do dentista iguais se o regime que vocês escolheram entre si é de 50%. Agora, se for, por exemplo, de 60%, então é uma diferença, né, de 10%, vocês colocam aqui. Vamos dizer que o dentista esteja ganhando mais do que a margem de lucro. Então você coloca aqui 25, 15. Tem uma diferença aí de 10%. Então tem que observar sempre o preço. Então aqui nesse caso o dentista está ganhando 10% a mais do que a margem de lucro da empresa. Tá? Isso vai depender da forma que vocês negociaram com os dentistas de vocês, da equipe de vocês. Vamos para o próximo. Na aba cenários. Definir em cada uma das especialidades a porcentagem de ocupação da capacidade produtiva em cada mês. Então aqui ainda não é na aba cenários. Tá? Voltando lá para a planilha. Depois de preenchido, né, todas essas questões de margem de lucro e número de procedimentos, tem que contar, tá? Quantos procedimentos realmente estão dentro. Lembrando, né, que se algum não tiver dentro do rol de procedimento que vocês vão vender, é para zerar o custo total, o preço final e o custo variável total. E aí ele fica fora da conta. E aí vocês aqui, ó, como aqui no caso tem 24 procedimentos, ali se eu tinha zerado um, passa para 23. Sempre isso aqui tem que acompanhar para poder dar certo. Estou voltando aqui para manter o meu exemplo. Aqui. Agora está certo. Tá? Então, nessa aba, agora em cada uma das especialidades, nós vamos construir os cenários. Onde é que ficam os cenários? Estou aqui na parte de clínica geral, estou indo para o lado, aqui está escrito cenários. O que significa isso? Vamos ter um cenário de faturamento para 36 meses, por 3 anos. Tá? E esse cenário vai variar conforme a taxa de ocupação de cada especialidade. Ou seja, aqui nós estamos trabalhando em clínica geral. Então, do tempo que eu deixei reservado para a clínica geral, quantos por cento desse tempo vão ser ocupados no primeiro mês de vida da empresa, no segundo mês, no terceiro mês? Tá? Para o exemplo que eu estou colocando aqui, como é um negócio zero, que vai começar do zero, do paciente zero, então eu fiz uma projeção de cenários começando devagarzinho. Então, 5% da ocupação de geral no primeiro mês, onde está aqui. Depois, no segundo mês, continuou com 5%. No terceiro mês, passou para 10%. Depois, 10%. No mês 5, 10 ainda. No mês 6, subiu mais 5%. Então, eu vou brincando com isso, tá? E é isso que vocês vão fazer. Se é um negócio que está começando do zero, eu sugiro deixar essa estimativa que eu já deixei. Se é um negócio que já está funcionando, né, então, de repente, isso aqui não está dentro da realidade. Se o negócio já está funcionando, então vocês, né, colocam aí, sei lá, 50% da clínica geral está ocupada, ou 60%. Aí vocês vão mudando para cada mês, tá? Deixei também em vermelho a única célula que vocês vão mexer, tá? Então, é sempre na área de cenários, taxa de ocupação total da especialidade em si, vai mudar só onde está em vermelho. Depois que fez isso para todos esses meses, vai para outra aba onde está a especialidade que você vai trabalhar, né, que a gente definiu aqui. Né, a gente definiu aqui quais especialidades que vão trabalhar. Então, nesse meu exemplo, estou trabalhando com todas. Então, vai para harmonização facial.
na aba de cenários e vamos definindo. Vou manter aqui os 5%, no mês 2 5% também, porque o meu negócio aqui é novo. Então eu estou mantendo a mesma taxa de ocupação para todas as especialidades. E assim sucessivamente. Tá? Para prótese é a mesma coisa. Ó. Tá lá. 5, 5, 10. E eu vou preenchendo. Certo? Até terminar as especialidades que eu escolhi. Então, depois de preenchido isso, a gente vai para a aba cenários. Tá? E a gente observa o fluxo de caixa de cada mês. Onde é que estão a aba cenários? Aqui. Tá aqui, cenários. Aqui a gente vai observar o fluxo de caixa dos 3 anos. Ano 1, ano 2 e ano 3. E em cada mês, o fluxo de caixa gerado. Aqui seria o resultado, lucro líquido. Tá? Lucro líquido. Ó, faixa de fluxo de caixa, lucro líquido, ano 1. Então percebam que aqui no meu exemplo eu estou tendo prejuízo até no mês 8. Só no mês 9 que começa a ter algum lucro. Por quê? Então fiz aquele cenário que começa devagarzinho e vai aumentando aos poucos. Aqui é o resultado de cada uma das especialidades, de todas as especialidades juntas, somadas, tá? Para eu poder dar um panorama de fluxo de caixa da empresa inteira, da clínica inteira. Tá? Então, esse é o cenário conforme eu montei. Tá? E vocês podem ver que no ano 2 já está começando a dar lucro, aí tem o resultado do ano, né? No ano 3 já sempre dando lucro. Tá? Agora, observar o ponto de equilíbrio do negócio. Está aqui, ponto de equilíbrio. Vocês não vão mexer em nada disso, só observar. O que significa isso? Que para o cenário que eu fiz, né, de funcionamento da clínica, a gente tem um ponto de equilíbrio em 39.275, ou seja, a partir de 39.275 eu começo a ter lucro, de verdade. Tá? Até nesse valor, 39.275, os gastos estão empatando com os ganhos. Tá? Então, isso me dá um ponto de equilíbrio de 16%. Certo? Que mais que a gente vê aqui? Observar o quadro de cenários gerais e avaliar o desempenho do seu negócio em vários cenários. Aqui, cenários gerais. Então aqui é a única que eu posso mudar, é o que está em vermelho. Então aqui ela me dá o faturamento com 100% da capacidade produtiva de todas as especialidades. Esse é o máximo que eu consigo chegar dentro do meu projeto. Tá? Tem o custo variável, margem de contribuição e o lucro líquido que daria esse cenário. Então se eu quiser aqui botar 50%, já muda tudo. Então ele já me dá outro cenário. Aí eu consigo ver o quanto que vai me sobrar mensalmente. Tá? Se eu quiser 60%, vai me dando outros cenários. Então assim eu consigo visualizar todos os cenários possíveis que eu quiser desse meu projeto. Antes de ir para a aba Payback, eu ia só comentar sobre esse dado que eu acho interessante, que é o ticket médio geral. Tá? Então, de todas as especialidades, o ticket médio é de R$ 545. Né? Para quem não sabe o que é ticket médio, é a média dos valores que são cobrados pelos procedimentos do seu negócio. Tá? Então aqui ele diz para a gente ir na aba de investimentos e fazer o levantamento do que será investido na clínica. Então nesse momento é a hora de a gente ir para essa aba aqui de investimentos e a gente faz o levantamento de tudo que vai ser investido ou que foi investido e coloca os valores aqui, valores pagos ou os valores atuais, né, de caso a clínica já esteja em funcionamento. Tá? Botou tudo, vai ter uma soma. Essa soma está linkada com o payback. Aqui. Se mudar lá aquela soma, botar R$50, muda lá, R$50. Certo? Então é importante preencher isso.
voltar na aba de Payback e atribuir uma taxa de desconto no campo taxa de desconto. Isso aqui vocês não precisam se preocupar muito porque eu já foi atribuída. Tá aqui, 0,50. Tá? É só porque o valor desse investimento, ele ao longo do tempo ele vai perdendo valor. Então a gente bota essa taxa para ir corrigindo ela para ter um payback real. Tá? Observar o tempo de retorno do investimento na aba Payback. Então a gente volta nessa aba Payback e a gente vê o tempo de retorno do investimento. Então vocês não vão mexer em nada aqui, só vão observar aqui, ó, tempo de retorno, desceu, está aqui, 24 meses, 2 anos. Então esse projeto, do jeito que foi montado, tem uma projeção de retornar todo o capital investido em 2 anos. Bom, isso é o que é o mais importante preencher nessa planilha. Tá? Uma vez visto isso, essa planilha te dá informações muito relevantes para você tomar as suas decisões. Tá? Primeiro, em relação a preços, né, você tem a condição de calcular os preços de cada um dos procedimentos com precisão de custos e com precisão de margem de lucro, garantindo que nenhum deles, nenhum custo vai passar batido. Tá? Agora foi adicionada essa nova aba aqui, onde você pode rapidamente calcular, fazer um cálculo de algum preço que deseja fazer. E depois de preenchido tudo isso e os cenários, essa aba aqui de cenários é muito importante porque ela te dá uma visão geral de como vai se desempenhar o teu negócio ao longo do tempo, de acordo com os cenários projetados. Então é isso aqui que você mostraria para um investidor ou para alguém, né, um sócio, um futuro sócio, alguém que estivesse pensando em entrar nesse empreendimento com você. Tá? Ele pode observar o ponto de equilíbrio e aqui ficar fazendo simulações de cenários gerais, 40, 30, o que pode dar, para poder tomar suas decisões de negócio. Certo? Bom, sobre essa planilha era isso. Tá? Me coloco à disposição de todos, caso tenham dúvidas para preencher, mas acredito que agora com esse tutorial tudo fique mais esclarecido. Certo? Queria desejar uma boa sorte aí para todo mundo no preenchimento dessa planilha e que realmente preencham, tá? Porque isso aqui é de uma profunda importância para quem já tem um negócio ou para quem pretenda ter esse negócio. Tá? Dá um trabalho, é chatinho de fazer, tá? Mas tudo que é bem feito dá trabalho. Então tem que fazer com realmente precisão e com paciência. Vamos fazendo aos pouquinhos. Tá? Não precisa fazer tudo de uma vez. Faz um pouco hoje e tal, salva, aí faz um pouco depois, tal, vai vendo o tutorial, vai anotando com calma. Tem tempo para fazer, tá certo? Bom, um grande abraço a todo mundo e espero que todos consigam fazer. Tá? Um grande abraço.